Paz do Senhor, irmãos. Sou grato a Deus por essa oportunidade de participar deste projeto 5 minutos com Deus. Eu quero convidar você que pode para fazer uma leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, e assim nos diz a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? O texto aqui, Paulo ele vai tratar acerca da ressurreição e também da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo de número 13, que nós aqui acabamos de ler, ele vai tratar acerca da morte. Alguns estavam morrendo naquela época e havia tristeza da parte daqueles que não tinham conhecimento acerca da ressurreição. E ele vai dizer aqui para que aqueles que estavam perdendo seus entes queridos naqueles dias não fossem ignorantes como os demais. Que demais? Aqueles que não tinham esperança, que não tinham conhecimento de que aquele que morreu e ressuscitou também tornaria a ressuscitar aqueles que estavam morrendo naqueles dias. E esta palavra ela cabe bem para os dias de hoje. Infelizmente nós estamos vivendo dias difíceis, onde muitos estão perdendo seus entes queridos, muitos estão entristecidos com a dor da perda, da ausência, lamentando aquele que partiu. E talvez estejam entristecidos, mas estejam em algum momento perdendo a esperança, entendendo que não vai mais ver, não vai mais encontrar. E a dor toma conta, a tristeza toma conta, e o Senhor, neste momento, ele diz que você não deve se entristecer ao ponto de perder a esperança, porque esses que têm partido em Cristo tornará a ressuscitar, e nós novamente encontraremos com eles. E aqui o texto, o versículo 14, ele vai dizer: Jesus morreu e ele ressuscitou. E aqueles que em Cristo morrem têm a certeza, têm a garantia de que um dia ele tornará a ressuscitar e estará ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que a dor ela não exista, que a tristeza ela não deve tomar conta do seu coração, que ela não vai tomar conta. Não quer dizer isso, quer dizer que nós devemos ter uma esperança em meio a toda essa situação. O luto ele vai existir, o luto ele vai acontecer, mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos fazer como Paulo está dizendo, como aqueles demais, que eles perdiam seus entes queridos e ficavam prostrados diante daquela dor sem esperança alguma. Mas nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador, temos a certeza de que Ele vai voltar, e antes de Ele voltar, Ele vai ressuscitar aqueles que estavam mortos, e nós que ficarmos vivos neste dia seremos transformados e estaremos juntamente com o Senhor. Versículo 15, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16, porque o Senhor que nós servimos, Ele descerá do céu com um alarido, com grande barulho, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E Ele vai ressuscitar aquele que estava morto. Ele vai ressuscitar aquele que em Cristo morreu. E talvez você esteja se perguntando: mas irmão, eu tenho um filho, eu tenho um esposo, eu tenho uma esposa que partiu, e eu não sei se ele partiu salvo. Mas eu te digo uma coisa, que há esperança, porque até mesmo diante do leito ali de morte, aquela pessoa ela pode confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então talvez neste momento você esteja em dúvida se desceu ou não sem a salvação, mas eu quero te dizer que pode sim ter descido com a salvação, porque Jesus é misericordioso. Então se console com esta palavra de que Jesus Cristo ele vai ressuscitar aqueles a quem você tem perdido, que o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar e nós encontraremos com Ele nos ares, e nós não podemos de forma alguma perder a esperança de encontrar com o Senhor, a esperança de novamente ver os nossos entes queridos.
Que o Espírito Santo de Deus console o teu coração neste momento de dor que talvez você esteja passando e tenha a convicção de que o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar e vai ressuscitar aquele a quem você tem perdido para com Ele no céu nós nos alegrarmos no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Não perca a esperança, principalmente na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continue te abençoando e te sustentando, não somente a você, mas o seu lar em Cristo Jesus continue sendo o centro da sua vida. Amém?